Hoje o tema é como iniciar sua carreira de engenheiro perito, mesmo sendo recém-formado. E o melhor, né, gente? Como que você, mesmo sendo recém-formado, vai conseguir faturar até R$8.000 por laudo atuando na engenharia, beleza? Então hoje a nossa live é sobre isso. Eu separei alguns pontos aqui interessantíssimos, alguns pontos bem importantes que eu acredito que, assim como eu comecei nessa área recém-formada, tinha menos de um ano de formada, acredito que isso daí foi o que virou minha chave. E é isso que eu quero passar para vocês na live de hoje, tá? Espero que seja uma live mais tranquila, sem muita tosse, mas vamos lá, tá melhorando, né? Primeira coisa que não sei se tem alguém que ainda não sabe disso. Primeira coisa que qualquer engenheiro, qualquer graduado em engenharia precisa ter é tirar o tal do registro do CREA. Gente, todo mundo aí que formou recentemente já tirou seu CREA? Comenta aí pra mim, se todo mundo já tá com CREA ativo, se todo mundo já tá com seu número certinho, anuidade em dia, como é que tá isso daí? Primeira coisa que qualquer engenheiro precisa é isso, porque sem o CREA ativo você não é engenheiro, simples assim. Sem o CREA ativo você não pode atuar como engenheiro. Você não consegue emitir ART, você não consegue prestar serviço, você não consegue nem um emprego de engenheiro ou assistente que seja. Você não consegue nem trabalhar como autônomo. E para trabalhar como perito, você precisa ter o seu CREA ativo. Você precisa ter o seu registro em dia. Camila, eu sou engenheiro eletricista. Eu consigo trabalhar como perito? Qualquer engenharia consegue trabalhar como perito. Camila, eu sou arquiteto, eu consigo trabalhar como perito? Arquitetura também. O nosso conselho, ele tem uma resolução onde fala que engenheiros, né, na época que era arquiteto também, entrava nessa, podem trabalhar com vistorias, perícias, laudos, inspeções. Então a gente já tem habilitação para atuar nessa área, beleza? Tudo certo por aí? Beleza. Uma outra coisa que eu quero que todo mundo entenda, até a imersão todo mundo já vai estar isso bem claro, inclusive, né, falar da imersão. Gente, segunda-feira, faltam 5 dias para a imersão em engenharia lucrativa. Vai ser um evento ao vivo, gratuito, durante os dias 4 ao dia 10 de abril, às 20 horas. Eu vou fazer esse evento para vocês, onde eu vou mostrar o caminho para você faturar até R$8.000 por laudo atuando como engenheiro, beleza? Então quem ainda não se inscreveu no evento por algum motivo, algum desavisado, vai no link do meu perfil, clica no link lá, faça a inscrição e entra no grupo VIP, beleza? Então, recado dado aí. Camila, precisa assistir? Se eu quiser entrar nessa área? Claro, você precisa entender como funciona. Essas lives aqui é só aquecimento. Lá você vai enxergar como é essa oportunidade. Lá você vai entender a grande oportunidade da engenharia, que é essa área para você faturar até R$8.000 por laudo. É no evento, tá? Aqui é um esquerda para estar todo mundo na mesma direção durante a nossa imersão, beleza? Uma outra coisa que todo mundo, eu preciso que esteja claro na cabeça de todos. Não é preciso pós-graduação em avaliações e perícias. Não é preciso, gente. Para você atuar com laudo, para você atuar como perito judicial, com perícia extrajudicial, com qualquer coisa, você não precisa de pós-graduação em avaliações e perícias. Inclusive, eu nem recomendo que vocês façam pós logo depois de formado, porque eu fiz isso, né? A minha pós foi em gerenciamento de obras. Eu entrei na pós-graduação junto com o meu 10º período. E aí, né, se eu for olhar hoje, foi algo que eu investi 2 anos, eu investi um dinheiro para algo que, cara, não trouxe um retorno que deveria ter trago. E hoje, a minha mentalidade, ela é muito mais pro quesito de começa, aplica, começa a ter resultado, aí você investe mais e mais. Então, uma pós-graduação, para quem quer aprofundar na área, uma pós-graduação para quem já decidiu que realmente é isso, tá montando, né, um negócio maior e tudo mais, beleza. Agora, para quem está começando, tem 1, 2, às vezes 3 anos de formado, você vai estar investindo dinheiro que você poderia estar investindo em cursos extracurriculares, em capacitação, em mentorias, em treinamentos, em eventos, em workshops, que seja, que você pegaria esse dinheiro, que é em torno de R$15.000 uma pós hoje, investiria nisso
estaria pronto em equipamento, um computador legal, um celular legal, estaria apto para atuar na área. E aí, a gente costuma mudar isso, né? Ah, não, para mim ser um perito eu preciso trabalhar com pós, fazer um pós antes. Cara, não cai nessa, não cai nessa. Então, duas coisas que todo mundo precisa ter. Primeiro, criativo, tá? Segundo, cara, tira da sua cabeça que você precisa fazer pós-graduação de avaliações e perícias. Agora você não precisa disso. Foca em começar a ter seus primeiros resultados como engenheiro. Foca em começar a atuar como engenheiro. Depois você começa a investir mais, ainda mais em você. Porque, gente, a gente vai ficar 2 anos fazendo uma pós. Você vai investir em torno de 15 mil reais para algo que você ainda nem testou, para algo que você ainda nem sentiu como que é, se realmente é algo que você quer levar para sua carreira a mais, ou se é algo que você quer implementar a sua renda, como é que vai ser isso? Então, pós-graduação não é necessário para atuar como perito. Todo mundo entendeu isso? Beleza. Outra coisa, não é necessário ter experiência. Então, recém-formado normalmente não tem experiência. Então, recém-formado que está entrando no mercado de engenharia agora, você não precisa se preocupar. Porque para atuar como perito, você não precisa de experiência em nenhuma área. Nem na área de perícias, nem na área de construção, em nada. Você só precisa do seu CREA ativo. Visto isso, aí você, no decorrer da sua carreira, você vai adquirindo experiência. Vai pegando serviço, vai fazendo laudo, vai trabalhando, né? Enfim. A gente vai falar mais sobre isso aqui hoje, beleza? Então guarde isso. Quem vira, você, por exemplo, você tá com a ideia, cara, eu não tenho experiência, como que eu vou ser um perito? Você não precisa ter experiência, tá? E aí talvez venha uma questão. Como que eu não tenho experiência e como que eu vou ser um perito? A gente vai falar sobre isso hoje. Fica tranquilo aí. Outra coisa que você não precisa ter, CNPJ. Diferente dos bancos, para quem trabalha com avaliação de bancos, lá no banco você precisa ter uma empresa de engenharia. Na perícia, para os tribunais, não. Você entra como engenheiro autônomo. Você entra com a sua carteirinha lá de CREA, né? Não precisa ser a empresa. Você não, nem faz cadastro de empresa lá. Você faz cadastro como engenheiro civil, pessoa física. Beleza? Beleza. Então, quem tá nessa aí, cara, não tem dinheiro para abrir empresa. Você não precisa de abrir empresa. Nem para trabalhar para a justiça e nem para trabalhar fora dela. Se um cliente vem para você hoje e quer contratar um laudo seu, você consegue vender esse laudo sem ter empresa. Se um cliente quer te contratar para, por exemplo, uma avaliação de imóveis, você consegue vender o serviço sem ter empresa, tá? Camila, e questão de nota fiscal? Tem um negócio que se chama inscrição municipal, que os autônomos fazem junto com a prefeitura da sua cidade, onde você mostra para a prefeitura que você é engenheiro civil, né, ou outro engenheiro aí que seja, está atuando na área. Quando você precisar de emitir uma nota, quando você precisar até mesmo fazer o cadastro, né, alguns tribunais precisam de inscrição municipal, você pega a inscrição, envia, ou até mesmo para emitir com a inscrição você consegue. Então você não precisa de CNPJ. Uma outra coisa que você pode fazer também é você fazer serviços em parcerias, né? Você pega um serviço aí com outros parceiros que precisa de nota fiscal e aí você consegue emitir, tá? Mas você que quer entrar nessa área não precisa de CNPJ. Você não precisa passar em concurso público, nem prestar concurso público. Quando a gente fala perito judicial, quando a gente está falando em órgão público, um dos primeiros pensamentos que vem na nossa cabeça é: tá, se é órgão público, eu preciso passar em concurso público. E você não precisa. Por quê? Basicamente, o perito judicial, ele é um auxiliar da justiça. Bem como leiloeiros, bem como diversas fontes que eles abrem lá, intérpretes, são várias. Peritos é só uma delas. Então, existe, né, digamos assim, um além que a justiça tem um caixa para ela conseguir contratar auxiliares da justiça, tá? Então o perito é um deles, perito em engenharia é um deles. Então aí você não precisa passar em concurso público para prestar esse serviço, tá? Outra coisa interessante, uma das coisas que vocês mais me falam em pesquisa, né, aqui mesmo no Instagram, é a dificuldade em captar cliente. Quem aí tem dificuldade em captar cliente? Quem aí tá formando agora?
Ainda mais recém-formado, né? Você está entrando no mercado agora, normal, você tem uma dificuldade em captar cliente. Quem tem essa dificuldade? Manda aí. Todo mundo tem dificuldade, né? Camila, qual a desvantagem em ser perito? Vamos lá, no final eu respondo. Tá bom, então já deu para entender que uma boa parte aí tem dificuldade em captar cliente. Vocês sabiam que para você ser perito judicial, você não precisa captar cliente? O seu cliente é o tribunal, são os processos. Camila, então como que eu vou conseguir ser nomeado nesses processos? Eu vou falar mais sobre isso aqui hoje. Mas basicamente, gente, o tribunal hoje, ele tem tanta demanda. Vamos falar de número? Hoje no Brasil existem mais de 75 milhões de processos lá já rodando no tribunal. Destes, no Brasil existem 2.600 peritos judiciais, engenheiro civil, tá? E a gente sabe que existem mais de 440 mil engenheiros no Brasil hoje, engenheiro civil. Quando eu faço uma conta, isso dá menos de 1%. Então, menos de 1% dos engenheiros civis estão atuando como perito judicial. Se eu tenho 75 milhões em tramitação de processo, eu vou chutar que 10% desses processos precisam de prova pericial na engenharia. Isso dá em torno de 7,5 milhões. Vamos fazer conta? Vamos fazer conta? São 7,5 milhões para 2.600 engenheiros peritos? Pô, a conta não fecha. E está dando mais de 2.800 processos por perito. É uma conta bem basicona, porque tem perito que ganha mais de um processo, né? Muito mais. Então, uma conta bem básica, 2.600 processos. 2.880 para 2.600 peritos. Ou seja, você não precisa ir lá bater na porta para pegar. Igual a gente faz na parte extrajudicial. Já, um dos últimos pontos vai ser sobre isso, tá? Entendeu? Tem tanta demanda que precisa de peritos, falta perito e tem muito processo. Oferta e demanda. O que acontece? Quem está trabalhando com perito recebe mais demanda. Literalmente sem sair de casa. Chega lá no e-mail dele. Você foi nomeado para uma perícia. Ponto. Existem formas de você conseguir mais nomeações. A gente fala mais detalhadamente disso lá na mentoria Engenheiro Perito. E eu vou falar um pouquinho também na imersão, tá? Mas só para vocês entenderem, eu, Camila, não preciso sair de casa para fechar um serviço de perícia. É no meu e-mail. O meu cadastro, fiz meu cadastro, chega lá para mim. Pronto, você foi nomeada. Ponto. Diferentemente dos serviços de engenharia, que eu preciso sair de casa, bater de porta em porta, de síndico em síndico, para vender, por exemplo, um laudo extrajudicial. Eu preciso captar o cliente para fazer o laudo. Laudos técnicos. Na perícia eu não preciso. A perícia, o serviço vem para mim. Simplesmente porque eu fiz um cadastro bem feito, eu fiz o que eu tinha que fazer. Segui as estratégias certas para conseguir nomeações. Ponto. Tá? Então, quem tem dificuldade em captar cliente, vai olhar a melhor forma de você ingressar e conseguir servir de engenharia como perito judicial. Ponto. Tá? A gente vai falar mais sobre isso na imersão, mas aqui é só um spoilerzinho para vocês. Beleza? Tendo em vista isso aqui é o que todo mundo, todo santo dia tem dúvida. Esses 5 pontos, beleza. CREA, ativo, todo mundo tem que ter, ou CAL, né, para arquiteto. Não precisa de experiência, não precisa de pós-graduação, não precisa passar em concurso público e não precisa captar cliente. Ponto. Qualquer perito judicial ou engenheiro tem que dominar esses 5 pontos. Beleza, entendi. E agora, como que eu tô entrando no mercado agora, acabei de pegar meu CREA, sou recém-formado, como que euzinho vou me tornar um perito? Como assim? Como que funciona isso? Como que eu posso seguir esse caminho? Mesmo ainda entrando no mercado agora, conhecendo a engenharia agora. Vamos lá. Gente, quando alguém está começando algo novo, quando você está começando algo novo, quando você está começando um trabalho novo, quando você está buscando coisas novas, a primeira coisa que você faz, quando você dá de cara com algo novo, você vai aprender sobre aquilo.
Agora, como que você, engenheiro, né? Tá lá com seu criativo, beleza, tá apto. Como que você quer trabalhar como perito judicial se você não tem noção nenhuma de como funciona a parte da justiça? Como que analisa um processo, como consulta o processo, o que analisar em um quesito, o que é quesito, quais códigos eu tenho que prestar atenção, quais prazos, como elaborar um bom laudo pericial, uma proposta de honorários. Como que eu consigo fazer isso se eu não tenho noção nenhuma? Se a minha faculdade passou 5 anos, nunca na vida falou sobre laudo pericial, sobre perícia judicial, sobre nada. Nada disso. Eu vou responder a pergunta de vocês daqui a pouco, tá bom? Perguntas boas hoje, inclusive. Então, se a faculdade nunca te ensinou isso, se você não sabe isso, o que você precisa fazer? Buscar conhecimento. E aí vai vir um ou outro, sempre tem, principalmente quando a gente traz gente nova, né, de fora. O pessoal fala, olha aí, mais um tentando vender um curso. Agora me responde uma coisa, como que você aprende alguma coisa hoje? Não é através de alguém te ensinando? Você tem 2 formas. Ou você paga para aprender algo mais rápido, em menos tempo, algo que vai trazer a parte estratégica, vai te dar uma segurança, um conforto, ou então você vai se dribulhar aí, né? Debulhar em cima dos livros, em cima da internet, buscar coisas soltas, informações soltas, para você tentar linkar na sua cabeça que não faz ideia de como funciona, para você tentar conseguir ingressar na área. Faz sentido? Qual o sentido que faz isso? Alguém preferir fazer sozinho se já tem um caminho pronto? Não faz sentido nenhum na minha cabeça. Quem dera eu, inclusive, teve uma pergunta aí, acho que eu já vou até responder ela. Qual foi sua maior dificuldade quando você começou? Pasme. A minha maior dificuldade foi encontrar alguém que me ensinasse, velho, sua perícia. Se hoje, em 2022, vocês quase não encontram ninguém falando disso, e eu conto nos dedos, eu faço pesquisa de mercado, eu sei, tem 2, 3 aí que falam da mesma coisa que eu. 2, 3, imagina em 2017. Não tinha nenhum engenheiro que falava disso. Nenhum. Eu tive que aprender sobre a parte de tramitação judicial com advogado. Então a minha maior dificuldade lá na época foi eu encontrar alguém que me ensinasse, depois de me ensinar a parte, né, essas questões de trâmite, cadastro e tudo mais, eu encontrar alguém que me desse um caminho para eu investir ainda mais em mim na parte da engenharia. Como que eu, engenheira, conseguiria crescer mais nessa carreira? Eu passei anos tentando, errando, acertando, fazendo o negócio sozinha, porque não tinha ninguém que me ensinava. Hoje eu sou essa pessoa que ensina vocês. Simples assim. Então a minha maior dificuldade lá em 2017, tem 5 anos isso, gente. 5 anos isso. Era essa. E hoje tem gente, hoje, em pleno 2022, tem gente que ignora o simples fato de ter alguém te ensinando. Então, quando a gente fala de dificuldade, sem sombra de dúvidas foi essa. A minha primeira foi essa. Foi eu entender que, cara, eu iria demorar mais tempo para conseguir ter bons resultados, porque eu precisaria fazer tudo sozinho. E mesmo assim, na primeira semana de cadastro eu recebi 6 nomeações. 6 serviços na primeira semana de cadastro. Passou 2, 3 meses, já estava recebendo laudo de R$6.000, R$7.500. Ou seja, sem saber o negócio direito, entrando no negócio, em menos de 2 meses, eu saí de alguém, na época estava desempregada, para alguém que já estava fazendo laudo de R$7.000, R$8.000. E olha que eu tive dificuldade em aprender o negócio. Hoje, vocês conseguem acelerar isso. Porque tem alguém que está passando o método do processo, o passo a passo, o caminho das pedras. Tá? Beleza. Algum dos seus alunos ou algum conhecido tem como fonte de renda principal perícia? Normalmente, gente, quem trabalha com perícia, ele entende que ele é dono do negócio dele, ele é dono do tempo dele, ele é dono da liberdade dele. O que ele faz? Eu, para trabalhar com perícia judicial, eu não preciso ter só a perícia judicial como fonte de renda.
Eu posso ter a perícia judicial como fonte de renda, laudos extrajudiciais como fonte de renda. E se você que trabalha hoje em algum outro serviço, você pode usar esses dois serviços como renda extra. Então isso é melhor ainda, você não precisa ficar preso. Se você tem 1 hora, 2 horas por semana de livre, você consegue trabalhar nessas 2 horas por semana, fazer sua renda extra, onde você fatura 5, 6, 10, 20 mil reais. Tem aluno meu que já faturou mais de 150 mil em 1 ano, trabalhando com perícia judicial de renda extra. Eu fiz até live com o Vitor aqui. Ele usou a perícia judicial como renda extra. Ele é concursado, ele passou em um concurso de engenheiro para uma prefeitura, não ganha muito na prefeitura, trabalha meio horário, o outro horário ele pega para perícia. Vocês estão entendendo? Vocês não têm que escolher um ou outro. Por que não juntar tudo? E isso daí é uma das grandes vantagens da perícia que eu enxerguei lá atrás, foi o seguinte: eu não fazia ideia de que existia o mundo, por exemplo, de assistente técnico. Eu vou falar sobre isso na nossa aula da imersão. Mas basicamente assistente técnico é você engenheiro, eu engenheira, que presta um serviço para as partes. Basicamente, né? Então, em um processo existem 3 engenheiros nesse meio. Um do autor, um do réu e um do perito judicial. Ponto. Eu vou falar mais sobre isso na imersão, não vou entrar nisso aqui agora. Mas só para você ter noção, quem foi que falou? Rafael, eu acho. Rafael, cara, você não precisa ter só a perícia como fonte de renda. Não precisa. Se você está começando agora, está buscando, eu estou buscando primeiro os meus 4 mil, 5 mil, 10 mil reais. Consegui meus 10 mil reais, estou conciliando com outro emprego que me paga 2, 3. Beleza, estou ganhando 12, 13 mil. Comecei a pegar a perícia de 20 mil, 25 mil. Em um mês está fazendo 10, 20, 30 mil reais. Aí você pode inverter a ordem. Cara, eu vou focar mais onde já tem. Vocês estão entendendo? Então, essa é uma das grandes vantagens. Eu, por exemplo, não vivo só de perícia. Eu faço laudo extrajudicial, perícia judicial. Eu tenho meu negócio digital. Isso aqui é um negócio. Então, eu não preciso ficar só naquilo. Bem como a maioria de vocês não precisa se limitar a isso. Para que você vai limitar a ganhar 2, 3 mil reais? Se você pode explodir isso. É a nossa mentalidade, gente. É a mentalidade. Vocês estão entendendo? Então, não precisa ficar limitado nisso. Vamos ver. Meu problema é que trabalho em um prédio de engenharia, com fé, mas não executo nada em relação à área. Por isso, gostaria de fazer a transição e trabalhar apenas com lixo de engenharia. Rafael, perfeito. E o melhor é que você não precisa largar o seu emprego lá. Porque, querendo ou não, já tem um emprego, já tem um salário aí. Vai usando a perícia judicial como um extra. Vai usando o laudo extrajudicial como um extra. Quando você vê que, poxa, na hora que você pegar um serviço que te paga em 1, 2 dias, o mesmo tanto que você ganha trabalhando 30 dias, nunca mais você vai querer voltar lá para bater ponto. É assim que funciona, entendeu? Eu já tenho cadastro, mas nunca fiz uma perícia. Cara, essa questão de cadastro é o seguinte. Hoje, se você digitar no YouTube, no Google, você vai lá, como fazer um cadastro no tribunal. Beleza. Você vai ter um passo a passo. Inclusive, eu estou liberando de bônus, de presente, para todo mundo que está se inscrevendo na imersão. Esse presente, eu criei um guia rápido para você fazer o seu cadastro nos tribunais. Camila, fazer o meu cadastro vai me fazer ser um perito atuante, cheio de nomeação? Não vai, gente. Porque fazer o cadastro é só o primeiro passo. É a pontinha do iceberg. Se fosse assim, tava todo mundo recebendo um monte de nomeação. Mas não é assim que funciona. Tem toda uma estratégia por trás. E foi isso que eu senti dificuldade lá no meu início. Porque eu fiz meu cadastro, tudo bem que, né, 5 anos atrás era ainda melhor, mais demanda ainda. Rapidinho eu recebi nomeação. Aí fui indo, faz aqui, faz ali, para conseguir receber mais. Hoje, vocês conseguem ter uma estratégia por trás, onde você consegue receber mais nomeações de forma recorrente, de forma mais rápida. Tem gente que já chegou para mim e falou: Camila, nossa, eu já fiz cadastro de perícia há mais de 1 ano. Eu já vi até no grupo gente falando isso, grupo de Facebook. Gente, tem 1 ano que eu fiz cadastro e nunca fui nomeado. E aí, quando a gente vai analisar, a pessoa nunca fez nenhuma das estratégias.
Exemplo, eu vou dar uma estratégia para vocês aí, só para você ter noção. Quem foi que falou? Peraí, deixa eu ver o nome. Ô Jefferson, me conta uma coisa. Você já se apresentou para os juízes? Já se apresentou para os juízes? Depois você fala aí, tá? Gente, se apresentar é uma das coisas que você pode fazer. Por que isso? A gente entra na questão de proatividade. Vocês concordam comigo que uma coisa é eu ir lá fazer meu cadastro e ativo? Beleza. Tô ativo, pronto. Outra coisa é eu deixar de ser só mais um nome lá no sistema e me tornar alguém que o juiz conhece, que o assessor conhece, alguém que tem uma cara, deixou de ser só um nomezinho lá no banco de peritos. Agora não, fulano de tal me entregou o currículo, me entregou tal coisa, sei quem é. Vocês estão entendendo? Então a gente tem que trazer a nossa parte também estratégica por trás. Porque se fosse só ir lá e fazer o cadastro, tava todo mundo cheio de nomeação e não é assim. Por isso que hoje, mais uma vez, o nosso segundo ponto de capacitação em vista e conhecimento, ele é tão primordial. Porque, por exemplo, se não tivesse essa live aqui, eu não te abriria o olho, por exemplo, para apresentação de juiz. Você iria ficar, nossa, mas como é que faz para ser nomeado? O que eu posso fazer? Isso é só uma das coisas que a gente aborda, tá? Então, olha só como que a informação ela é tão importante. Um pequeno detalhe muda totalmente o jogo. Um currículo bem elaborado te faz ser nomeado. Tem gente que nem sabe o que é currículo elaborado, nem sabe como elaborar um currículo feito para a perícia. Então, são coisas que são simples, mas é o que funciona. Então, por isso que é importante vocês cada vez mais estar investindo em conhecimento, sim. Tem que investir em informação, porque se teve alguém que já passou por isso, já resolveu esse problema, você vem e soluciona esse problema, tá? Então, isso daí foi um adendo aí. Então, gente, segundo ponto nosso é vocês investirem sim em conhecimento, investirem sim em treinamentos, em mentorias, em workshops, em eventos. Invista em informação. Quanto mais você souber, melhor para você. Porque é em uma sacada que você fala, cara, como que eu não fiz isso? Acontece comigo até hoje. Todo dia eu aprendo alguma coisa nova. Às vezes, do nada, vem um estalo na minha cabeça com um negócio que passou. Eu falei, cara, como que eu não prestei atenção nisso? Hoje mesmo eu tive um estalo desse. Falei, mano, como que eu não prestei atenção nisso? Estava escancarado na minha cara. Então, são esses pequenos pontos que mudam o jogo. Tá? E vocês vão entender mais sobre isso, que hoje eu vou falar mais sobre isso também. Então, se capacitar é o nosso segundo ponto. Depois disso, você vai elaborar um currículo estratégico. Um currículo estratégico, tá? Por quê? O seu currículo de engenheiro recém-formado, normalmente é o quê? Você tem lá a sua faculdade, você tem lá que você formou, você tem lá seu conhecimento em AutoCAD, Excel, Revit, que seja. Está buscando oportunidade na área. Normalmente um currículo de um estudante, de um recém-formado é esse. Agora, pensa comigo. Como que eu, recém-formada, não sei nada de perícia, não sei nada de laudo, todo mundo sabe que a faculdade não ensina isso, tá? Como que euzinha, entrando no mercado agora, eu vou conseguir nomeação? Usando, guardem isso, usando o que vocês têm de valor neste momento. Neste momento, recém-formado dificilmente tem experiência. Então não é a experiência que você vai usar ao seu favor. É o quê? É o conhecimento que você investe. É a habilidade que você está adquirindo. Excel, AutoCAD, Revit, gente, isso é o básico do básico. Você sabe sobre perícia judicial? Já fez algum curso de perícia judicial? Inclusive tem estados que pedem certificado de curso de perícia judicial. Rio de Janeiro é um deles. Você precisa ter um curso para vocês terem noção de como que isso é importante. Porque não adianta chegar lá uma nomeação para um engenheiro e ele não saber o que fazer com aquilo. Ele dá mais trabalho para o juiz do que ajudar o juiz. Então você entender sobre perícia judicial é o mínimo que qualquer engenheiro que quer entrar nessa área tem que ter. Uma pós-graduação é 15 mil reais. Para você entrar na mentoria, você vai pagar bem menos que isso. Divide em 12 vezes. 12 vezes dá bem menos que, sei lá, uma pizza, uma saída.
um barzinho um dia. E tem gente que acha caro. Agora, como que alguém que não tem experiência, alguém que está entrando no mercado agora, não quer investir nele? Não quer melhorar o currículo dele para ele conseguir nomeação? Então, melhorei meu currículo. Estou explorando o que está na minha mão. O que está na minha mão? Cara, eu não tenho experiência nesse momento. Mas eu posso sentar e fazer um curso. Está lá no meu currículo. Ah, eu posso sentar e aprender tal coisa. Está lá no meu currículo. Ah, eu sou engenheiro civil, vou fazer um curso de perícia. Ah, eu sei elaborar um laudo. Eu sei, sei lá, fazer avaliação de imóveis. Eu sei patologia. Estou aprendendo. Cada vez mais estou melhorando meu currículo. Com um currículo bem feito, com um currículo elaborado, as suas chances de ser nomeado saem de 0 para 100. Por quê? Enquanto você é só um banco de peritos, está lá só seu nome, um currículo comum, se a pessoa chega lá em você e olha, cara, não, eu estou precisando de alguém que saiba tal coisa, olhei aqui, essa pessoa não sabe. Ele não vai te nomear, ele vai nomear quem tem aquela habilitação, aquele, né, sabe fazer aquela coisa. Simples assim. Então, Camila, o único curso que eu preciso fazer para começar nessa área, perícia judicial. Esquece o resto. Faça um curso de perícia judicial. Eu tenho a mentoria em engenheiro perito, onde eu ensino isso para vocês. Eu vou falar mais sobre ela na imersão em engenharia lucrativa. Porque a partir daí, meus amigos, você vai começar a ter um norte, ter uma visão do que tem de demanda no seu mercado, no seu estado, na sua região. A partir do momento que você faz isso, você já vai começar, cara, peraí. Então, eu tô vendo aqui que tá tendo muita demanda de patologia. Eu vou investir mais em patologia. Tô vendo aqui que tem muita demanda em avaliações de imóveis. Olha, eu vou investir mais em avaliações de imóveis. Só que a galera quer fazer o contrário. A galera quer aprender tudo antes para depois tentar fazer cadastro. E aí ela gastou um tempo danado só estudando, tentando melhorar currículo e esqueceu de ir para a prática. Qual a chance dessa pessoa conseguir voar nessa área? Mínima. Porque em vez dela ter focado onde tem demanda, ela focou onde tentando aprender um pouquinho de tudo. Gente, um pouquinho de tudo a faculdade já deu essa base pra gente. Agora a gente tem que partir do seguinte, beleza, eu tenho que pegar, nossa, quebrei minha unha. Eu tenho que pegar isso daqui e o que eu faço com isso? Ah, deixa eu começar então. Vou começar a receber nomeação, vou começar a ser nomeado, vou me apresentar. Vendo isso, vendo minhas nomeações, vou ver que caminho eu vou trilhar. Cara, é patologia? Beleza, vou estudar patologia. Ah, é avaliações de imóveis? Beleza, eu vou estudar avaliações de imóveis. E a parte boa é que na justiça você tem um prazo para você executar o seu serviço. Hoje, na era online, meu amigo, você aprende qualquer coisa em um final de semana. Ah, saiu nomeação de avaliação de imóvel. Você não sabe fazer, não? Em um final de semana você aprende a fazer. Ponto. Recebeu a nomeação, pegou, acabou. Acabou. Tá? Aí a gente fala muito de banco de peritos, né? O que é um banco de peritos? É assistência judiciária gratuita, né? Famosa AJG. A AJG nada mais é do que um espaço para que pessoas que não têm condições de arcar financeiramente com o processo se cadastrem lá. E, por exemplo, toda a demanda dentro da justiça seja feita e arcada pelo Estado. E aí é onde entra nós peritos. Então, o AJG é um valor tabelado, é um valor que varia de R$ 450 a R$ 1.200, tem alguns laudos de R$ 1.500, varia. Esse valor pode ser majorado por 5 vezes, tá? Em até 5 vezes. Então, um laudo de R$ 500 pode virar 2.500. Um laudo de 1.000 pode virar 5.000. Na justiça gratuita. Quem está começando? Qual é o melhor lugar para começar a receber nomeação? É justiça gratuita. Por quê? Os processos lá são mais simples. A demanda lá é boa. Você consegue trabalhar com laudos mais rápidos, coisa que você vai sentar um dia, vai mexer, vai fazer a vistoria, resolver o seu problema. Você vai pegar esse AJG que você está trabalhando e vai servir de experiência para você. Gente,
É como se fosse um estágio que a gente fazia na época da faculdade. Você não sabia nada de obra, você foi para dentro de um estágio, dentro de uma obra para aprender. O AJG é basicamente isso. Só que aqui você vai estar recebendo. Não é lá grande coisa, mas você está recebendo aqui. Começou a pegar serviço, começou a entender o mercado, começou a ver onde você precisa melhorar mais sua atuação, começou a entender sobre prazo, começou a entender mais sobre vistoria, está melhorando. Aí sim, você vai usar essa base para conseguir ser nomeado na Justiça Comum. E é na Justiça Comum que a gente ganha dinheiro. É lá que eu consigo cobrar até R$8.000 por laudo, até mais, né? Tem laudos de 7 mil, 6 mil, é você que dá os seus honorários. Ah, Camila, recebi um processo aqui, um processo XYZ, para mim conseguir fazer esse processo vai demorar, sei lá, uma semana e eu preciso cobrar R$15.000 para esse processo. É você que vai dar esse preço. E o que é melhor? Não existe concorrência lá dentro. Não é disputa de preço de honorários. Você enviou sua proposta, é a proposta, você perito e a pessoa que vai pagar. E vocês dois vão entrar em negociação. Diferentemente daqui de fora, do mercado aqui fora. Aqui fora eu disputo o preço com todo mundo. Ah, fulano de tal cobrou R$500 o laudo, fulano de tal cobrou 1.000, fulano de tal cobrou 2.000. Eu vou pegar o mais barato. É o mesmo laudo. Vai ter RT, vai ter engenheiro do mesmo jeito. O cliente vai escolher pegar o mais barato. Lá na justiça é diferente. Porque é você e o cliente. Né? No caso, a parte que vai arcar com a sua despesa. Não envia 5 peritos, manda na mesma hora. Não existe isso. É só você que foi nomeado, vai mandar a sua proposta. Entrou em acordo, negociação e tudo mais, beleza, você vai executar o serviço. Ponto. O serviço vai ser pago na hora. O depósito feito em conta judicial é na hora. Ah, aceitou a proposta? Beleza, faz o depósito judicial. Depositou judicial? O que você vai fazer? Você vai solicitar 50% de adiantamento para começar a trabalhar. Então eu só vou marcar minha vistoria depois que 50% estiver na minha conta. Eu pegar o alvará. Peguei o alvará, 50%, marquei vistoria, fiz meu laudo, entreguei meu laudo, já solicito os outros 50%. Aqui fora é difícil, porque tem muito cliente que só vai pagar na hora que você entregar o serviço. Tem muito calote, gente. Agora na justiça não existe calote, porque você só começou a trabalhar depois de depósito em conta judicial. O dinheiro já foi depositado no tribunal. É o tribunal que vai liberar para você agora. Não é o cliente. Vocês estão entendendo como funciona isso? É outro mundo. É um mundo que a gente aqui fora não está acostumado a lidar. Porque aqui é tudo difícil. Captar um cliente é difícil. Fechar uma proposta é difícil. Pegar um laudo é difícil. Aqui fora é difícil. Trabalho com laudo técnico é muito mais difícil. Porque você tem que convencer o cliente, você tem que disputar preço. O cliente vai ver, um laudo de 1.000? Ah não, mas fulano de tal cobrou 500. Vou fechar com fulano. Na justiça não é assim, tá? Depois disso, você usa, né, o AJG, você vai pegar trabalhos mais simples, vai conseguir ir melhorando sua carreira, melhorando, né, até mesmo a sua experiência, vai usar o AJG como uma base para você conseguir ser nomeado na Justiça Comum, porque é aquela coisa, o juiz nomeou você para a AJG. Beleza, Justiça Judiciária gratuita. Tá, fiz um bom trabalho, meu laudo tá na mão do juiz. O juiz que vai dar a sentença dele em cima do seu laudo. Agora, se você nunca fez a JG, como que um juiz vai ter o seu laudo na mão dele? Fica mais difícil. Agora, se você faz um trabalho bem feito, automaticamente já vai para a mão do juiz. O juiz viu aquilo ali, cara. Ah, não, tem uma demanda aqui na Justiça Comum. Ah, é de avaliação de bens. Precisa de um engenheiro civil. Ah, mas já teve um engenheiro civil que fez uma avaliação da JG, nomeia ela. É assim que funciona. Tá bom? O que mais a gente tem aqui? Outra coisa que vocês podem fazer é parceria. Faz parceria com um colega, faz parceria com um amigo. Ontem estava tendo mentoria, engenheiro perito, ontem eu fui dar uma aula para eles. A gente ontem estava falando de vistoria cautelar de vizinhança, que é um dos laudos extrajudiciais, né? E aí um aluno,
ele tava falando com a Melanie. Só um adendo aqui, eu sou de Brasília, tem um colega meu de Salvador, estudaram junto e tal, e esse colega dele pegou para fazer as vistorias cautelares de um grande nome aí, de um grande mercado, e ele tá rodando o Brasil fazendo. E aí teve um dos mercados lá em Brasília, e aí ele conversou com esse cara e falou: cara, eu tô trabalhando com isso também, tô aprendendo sobre tal coisa. O que o cara fez pra ele? Cara, vem aqui então, me ajuda a fazer, vem acompanhar. Por que isso? Se você comunica que você trabalha com tal coisa, vai ter um amigo seu, vai ter um colega seu de faculdade, né, de vida, que essa pessoa trabalha com isso, que essa pessoa tem experiência nisso. E aí você, junto com ele, pega um serviço que talvez você ainda não se sentia seguro a executar. E o que você faz? Trabalhe junto. Trabalhe junto. Aí tá aí você cobrando um laudo de 3, 4, sei lá, 5 mil reais, onde é 2.500 seu, 2.500 dele. Então vocês dois trabalhando junto, você aprendendo com ele recebendo o cliente, querendo ou não, né, um serviço que veio de você, e vocês dois ganham. Só que a galera tem vergonha de falar. Gente, as pessoas ao seu redor sabem o que você faz? As pessoas ao seu redor sabem com o que você trabalha? Sabe qual área que você trabalha? Ah, eu trabalho com laudo. Qual laudo que você faz? Quem é seu cliente? As pessoas ao seu redor precisam saber. Que às vezes é um colega, é um amigo, é um parente que vai conseguir te contratar para alguma coisa. Então, é preciso que você se comunique com essa galera. Porque aí pode ser um grande amigo seu, um parceiro, que pode ser um grande parceiro de negócio, um parceiro de serviço, tá? Depois disso, a gente entra na questão de networking. E aí também, ele é linkado com essa questão de parceria. Por quê? Tem muito aluno meu que faz parceria entre eles. Gente que é da Bahia, tá precisando de alguém em Belo Horizonte, faz parceria. Cara, eu tô precisando de uma vistoria em Belo Horizonte, eu não consigo ir para Belo Horizonte agora. Vamos fazer junto? Vamos fazer junto. Porque a área de laudo você consegue fazer de outro lugar, não tem que ser você lá. Se você tiver um olhar lá, como você faz isso hoje? Internet. Ah, chama chamada de vídeo, grava, faz isso, foto, aquilo. Você consegue fazer isso. E aí, você começa a se conectar com pessoas que vão agregar ainda mais, que vai aumentar seu leque de atuação, vai aumentar sua experiência e automaticamente vai aumentar seu faturamento, que é o que todo mundo quer. Todo mundo quer ganhar mais. Só que a galera quer ganhar mais sem fazer nada. Aí não dá, né? Quem dá dinheiro é pai e mãe. Hoje em dia acho que nem é isso, né? Hoje em dia nem é isso. Então, network é muito importante. Seja com seus colegas de faculdade. Ah, Camila, eu não tenho uma boa rede de network. O que você tem que fazer? Lembra lá do início? Invista em conhecimento, em cursos, em treinamentos, em mentorias. Normalmente, em pleno 2022, todos esses cursos, todos esses treinamentos, vêm junto com um grupo de alunos, vêm com uma comunidade. Na mentoria Engenheiro Perito, a gente tem duas formas de contato. Grupo de WhatsApp com os alunos e a gente tem a comunidade Engenheiro Perito no Facebook. Porque aí você consegue se conectar dessas duas formas com a galera. Então, se você hoje não tem uma boa rede de network, invista nisso. Além de você estar se capacitando, aprendendo, você vai estar investindo também em network. Porque em uma conversa dessa que você fecha um negócio, velho. Você fecha um parceiro, você fecha um negócio que, né, às vezes você recebeu uma nomeação, você não sabe como lidar com ela. Tem alguém lá que já atuou nessa área, te ajuda. Ponto. Isso é network. É você usar as suas conexões para se dar bem. E dar bem você, dar bem a pessoa. No início eu fiz muito isso. Fiz muitas parcerias. Coisa que eu não sabia, eu trazia gente que sabia, ia fazer junto. É a mesma coisa hoje. Hoje tem um laudo aí de estruturas. Recuperação estrutural. Eu não mexo com estruturas. O meu lance é avaliações de imóveis. Entre eu recusar o laudo e eu trabalhar com alguém que eu conheço, que é especialista em estruturas, o que eu faço? Eu contrato essa pessoa para trabalhar comigo.
Ah, quanto é que você cobra? Ah, eu cobro X. Então, no meu orçamento, vai ter o valor dele embutido. E eu vou estar adquirindo experiência, que eu vou estar acompanhando. Vou estar fazendo um grande parceiro, que depois, se ele precisa, ele vai me indicar. E por aí vai. É isso que funciona, é assim. Bem-vindos ao mundo do network, é assim que funciona. Só que as pessoas querem ter network sem fazer nada, né? Hoje em dia tem vários pontos de contato aí. Internet é um deles, tá? E aí a gente parte para o nosso 7º passo, que teve alguém que falou lá em cima, é a questão de laudos extrajudiciais, né? O famoso laudo técnico aí. É uma ótima forma de você adquirir experiência também. Como eu falei lá em cima, você não precisa ficar limitado à perícia judicial. Você pode ser perito judicial e você pode atuar com laudos técnicos para aumentar ainda mais sua renda, para aumentar ainda mais sua experiência, para aumentar ainda mais o seu leque, para aumentar ainda mais suas parcerias, sua autoridade, o seu negócio, seu nome na sua cidade, seu nome na região. Então você recomendo também que façam isso. Inclusive, dentro da mentoria de engenheiro perito, você aprende tudo de perícia judicial. Você aprende a trabalhar com laudo de reforma, laudo de vistoria cautelar de vizinhança e alguns outros bônus de outros modelos de laudos que a gente tem lá, tá? Então você sai de lá mais do que completo para começar a ganhar dinheiro. Ponto. Tá? Então, vem naquela pergunta que perguntaram lá, precisa viver só da perícia judicial? Você pode ligar tudo. Trabalho com perito judicial, trabalho com extrajudicial. Se eu já tenho um emprego, você pode conciliar tudo isso com seu emprego. Ah, Camila, eu trabalho como concursado. Você pode conciliar tudo isso com seu concurso. Não tem nada contra, nada impede você. A única coisa que você não pode fazer é você ser perito judicial, onde uma das partes é o seu prestador. Ah, eu trabalho na prefeitura, por exemplo. Então, se tiver uma das partes do processo é a prefeitura, não é bom você receber, porque depois eles vão conseguir anular seu laudo por causa de conflito de interesse, tá? De resto, você pode trabalhar com perícia judicial, você pode trabalhar com laudo extrajudicial, você pode linkar com seu emprego, você pode linkar sendo o seu primeiro serviço. Se você trabalha com engenharia, traz isso para você complementar a sua renda. Você pode trabalhar nos finais de semana. Nada impede você fazer uma vistoria em um sábado. Tudo hoje na justiça é online, 100% online. Você não precisa sair de casa para nada, só para fazer a vistoria. Eu entro aqui no computador, eu tenho acesso ao processo. Eu entro aqui no computador, eu tenho acesso aos quesitos. Eu entro aqui no computador, eu consigo enviar o meu laudo. Eu entro aqui no computador, eu consigo enviar minha petição. Tudo eu faço online hoje no meu computador. Então você não precisa mais ir lá no tribunal para fazer a tramitação. Antigamente precisava. Então eu sou dessa época. Eu tinha que ir lá para fazer, para entregar proposta. Tinha que ir lá para marcar a vistoria. Tinha que ir lá. Hoje nem isso mais, é tudo online, tá? Então, espero que os recém-formados tenham aberto a visão aí de vocês para uma área que, cara, vocês não precisam de muito problema para entrar nela. Se você não tem experiência, não existe outra área que você faça isso, que você está lá cadastrado. Não existe outra área que menos de 1% dos engenheiros atuam. Não existe outra área que vai te dar a possibilidade de faturar até R$8.000 por serviço. E o melhor não é serviço de 2, 3 meses, não. São serviços de 3, 4 dias que você entrega e ó, vem pro próximo. Tem gente que ganha 6 mil, 8 mil por serviço? Tem. Só que aí fica com o mesmo cliente 5 meses, 6 meses. Na perícia não é assim. Tudo é em questão de dias. Ah, fiz aqui o laudo, fiz a vistoria, tal, entreguei, não sei o que lá, tá pronto. Em 2, 3 dias seu serviço está pronto. Você nem vai ter mais problema com o cliente. Ponto. Que é totalmente diferente do mundo real. Vai trabalhar com reforma. Vai trabalhar com reforma. Vai trabalhar com construção. Vai trabalhar com projeto. Cara, você não fica livre do cliente por menos de 2, 3 meses, não. Principalmente reforma, às vezes projeto, né? Tem aprovação em prefeitura que demora. Vocês estão entendendo? Então, assim, é algo que qualquer engenheiro com criativo
pode e deve atuar. Porque, cara, eu desconheço outra área que possibilita tantas oportunidades. Saibam que o mercado tá aí para ser nadado de braçada. O Oceano Azul da Engenharia tem nome e é a área de perícia judicial. Beleza? Um abraço, tamo junto.